Chegou a hora da gente receber ela, Zeina Latif, consultora econômica, chegando aqui na nossa programação. Zeina, muito bom dia, obrigada pelo seu tempo. Bom dia, um prazer estar com vocês. Obrigada, Zeina. O governo precisa aí aprovar o orçamento do ano que vem, porém antes tem, a questão de aprovar o marco fiscal. LDO, se for votada agora, não entraria no novo arcabouço fiscal, pegaria a regra antiga. Muitos especialistas acreditam ali que ficariam faltando pelo menos 200 bilhões de reais para o orçamento do ano que vem. Prazo para tudo isso ser resolvido 15 dias. Queria entender também um pouquinho da sua visão. Você acredita que existe, de fato, disposição do Congresso para conseguir destravar essas pautas econômicas a tempo? Olha, a gente está num momento agora, temos visto aí muitos ruídos na política, teve aí esse desentendimento, vamos dizer assim, Haddad e Lira, e isso pode ter sido de fato um fator para adiar a votação do arcabouço. De qualquer forma, é importante lembrar que havia sim incômodo em relação a mudanças feitas no Senado, e isso vinha sendo discutido. Claro que foi aparentemente um sinal da Câmara para, do presidente Lira, para mostrar seu descontentamento. Bom, isso são ruídos, né? Isso são ruídos. Acredito que vai chegar aí a um equilíbrio e conseguir fazer já, colocar as novas regras do arcabouço para o orçamento do ano que vem. Agora, eu acho que a questão é mais ampla do que isso, né? Então, a gente passou por vários meses aí em que houve uma avaliação favorável em relação à habilidade política do ministro Haddad, e o que a gente sabe é que daqui para frente não vai ter vida fácil, né? A gente está falando de pautas muito mais difíceis que aprovar o arcabouço, que é conseguir executá-lo, né? Que é conseguir ter as medidas para aumento de arrecadação e, obviamente, sempre esbarra em temas sensíveis, como, por exemplo, agora essa questão da tributação de fundos lá fora. Então, agora que a gente pode falar que, assim, olha, agora vai ser o grande teste, serão, né, os grandes testes da capacidade política do governo, da habilidade política do ministro, né? E, obviamente, que preocupa, quer dizer, se algo que supostamente era para ser mais simples, que é a aprovação do arcabouço, está dando essa dor de cabeça, o que mais vem pela frente? Então, acho que é pelo sinal que preocupa mais, porque não vai ter vida fácil. A gente está falando, inclusive, da própria reforma tributária, que tem um desafio grande ali para tentar conter um pouco as concessões que foram feitas na Câmara, tentar, né, fazer com que o Senado reduza, o que não é o cenário hoje esperado, mas, enfim, traz preocupação. Hoje se discute muito mais em como conter mais concessões do que o contrário. E depois a própria regulamentação, que não vai ser fácil. Então, assim, vai ser um caminho de muitos ruídos daqui para frente. Acho que a fase mais tranquila, lamentavelmente, passou. Zeina, muito bom dia. Felipe Nascimento falando agora. Eu queria saber a sua visão a respeito desse arcabouço daqui para frente, né? Porque ainda tem muitas incertezas em relação à origem das receitas e se elas vão ser suficientes para equilibrar as contas e fazer com que o governo cumpra a meta no ano que vem. Parece que está muito difícil de cumprir essa meta. Queria saber os impactos da credibilidade, inclusive, do governo em propor um plano, né, de gastos, propor um arcabouço fiscal e já no primeiro ano não conseguir cumprir com as suas sinalizações. Isso é ruim? Isso traz algumas incertezas? Olha, é importante lembrar que quando o arcabouço foi anunciado, e aí também as metas, em nenhum momento o mercado comprou aquilo, comprou aquele cenário. A gente olha o boletim Focus, a gente vê o Prisma, né, que é aquela coleta de projeções que o governo faz junto a agentes do mercado financeiro, e em nenhum momento se acreditou que este ano a gente teria um déficit de 0,5% do PIB e no ano que vem o resultado do orçamento equilibrado, zerado. Está no campo negativo. Então, isso é importante se colocar.
Isso dito, quer dizer, se tiver um ajuste que seja marginal da meta e que tenha assim, boas justificativas, eu acho que aí já está meio que no preço, vamos dizer assim. Né? Eu acho que já não seria uma surpresa. O problema é se for uma revisão mais forte e vindo junto com justificativas que são frágeis. Né? Aí eu acho que a gente pode ter uma correção um pouco maior nos mercados. Mas não está claro isso. Quer dizer, o mercado já está precificando que não vai entregar esses resultados fiscais. Agora, veja que uma forma de reduzir esses riscos seria o governo abraçar medidas para a contenção do crescimento de gastos, o que a gente vê sempre o contrário, são sempre mais gastos, né? E agora, claro, né, com todas essas notícias em relação ao PAC também, mas a gente tem toda a discussão de salário mínimo, a gente tem toda a discussão de gastos de saúde e educação com o fim do teto de gastos, então tem escolhas que o governo faz e isso, obviamente, é sempre na direção de mais gastos, o que vai pressionar por mais arrecadação. Então, uma forma de estressar menos é assim, olha, a gente vai ter que reduzir, vai ter que ser menos ambicioso nessas metas fiscais, mas, por outro lado, nós vamos, sim, fazer um esforço para a contenção de despesas, discutindo reformas, aproveitando todo o trabalho do Ministério do Planejamento de Avaliação de Políticas Públicas para acertar ali algumas políticas, quer dizer, abraçar essa agenda seria essencial nesse contexto de baixa confiança em relação às metas fiscais anunciadas e do reconhecimento do quanto é difícil aumentar a carga tributária no Brasil, mesmo quando a gente está falando de coisas que são legítimas, que são corretas tecnicamente. Zeina, você tocou em pontos importantes, né? Inclusive já queria entrar ali um pouco mais sobre o PAC, que você acabou trazendo aqui para a gente, né? Pelo menos do anúncio ali de 1,7 trilhão de reais, pelo menos 371 milhões deverão sair aí do orçamento federal, isso equivale a cerca de 3,6% do PIB. Não há essa definição clara de qual será essa fonte justamente do financiamento, mas eu queria entender, na sua visão, existe espaço no orçamento para isso? Olha, o PAC, eles acabaram fazendo ali um apanhado de várias iniciativas, né? Então, eu acho que, não sei se a intenção foi tentar impressionar pelos números, mas se foi isso, eu acho que a estratégia não é boa, porque nem a sociedade liga para essas cifras trilionárias, né? O que a gente vê dos anseios da sociedade é um país que cresça, que gere oportunidades, e não se impressiona mais com essas cifras. E as cifras trazem preocupação para os investidores. Então, acho que foi uma estratégia um pouco complicada. Uma parte, claro que está ali, né? Vai estar no orçamento, até porque, lembrando que na regra do arcabouço tem aquele piso para gastos com investimento. Né? Agora, claro, essa ideia de ficar o tempo todo puxando para mais gastos sem dizer de onde vem a fonte, é uma variável chave aqui para desconfiança em relação ao funcionamento aí do arcabouço fiscal. Quer dizer, ele tem fragilidades e a execução dele não vai ser fácil. Né? Então, a gente vê no Boletim Focus as projeções de dívida pública que crescem diferentemente daquilo que havia sido dito pelo governo de que as medidas seriam suficientes para estabilizar a dívida pública como proporção do PIB. Então, veja, temos muitas coisas aqui que o governo vai ter que afinar um pouco, apertar ali as engrenagens todas ali para gerar mais confiança em relação ao regime fiscal. Inclusive sobre o próprio PAC, eu queria aproveitar a sua presença aqui, ouvir um pouco mais da sua opinião também. O plano apresentado, como que você viu? De fato, é um programa estruturado? Pode, sim, trazer uma aceleração do crescimento ou não? Olha, claro que, como tem de tudo ali, tem de tudo, né? Tem de gastos com saúde, com defesa, tem de tudo. Claro que tem coisas ali que são meritórias. Claro que tem, acho que naquele conjunto de coisas... Tem, por exemplo, itens ligados ao Ministério de Transportes que me parecem que são temas já um pouco mais maduros, né? Certamente seria injusto a gente dizer que, olha, só tem equívoco, seria muito injusto falar isso. Mas preocupa
como você falou, essa questão da fonte de recursos, mas mais do que isso, a gente tem um problema sério de baixa governança, baixa qualidade de governança, ou até inexistência, nos gastos públicos, nos investimentos públicos. É isso que muitos especialistas sempre apontam. Então, a gente tem problemas seríssimos que são apontados pelos próprios tribunais de contas em relação à baixa qualidade dos projetos do ponto de vista técnico. Aí, porque os projetos têm baixa qualidade, isso vai gerando problemas em cadeia. E aí também muitas obras paralisadas ou projetos que até vão ao final, mas que não seriam a decisão mais sábia, que faltou estudo, faltou análise de custo-benefício, faltou análise de alternativas, né? Os economistas chamam de custo de oportunidade. Será que aquele investimento daquele jeito era a melhor forma ou será que havia outro uso mais inteligente para aquele recurso? Então, o Brasil, a gente não tem esse zelo, né? Acha que é só anunciar e sair fazendo e esquece que tem que ter cuidado no projeto, né? Tem questões regulatórias também que fala-se en passant ali, é verdade, como objetivo de melhorar algumas coisas, algumas frentes do lado regulatório, por exemplo, questão de PPPs, perdão, ou mesmo nas concessões, mas veja que tem tarefa aqui. Hoje o que eu vejo é uma listagem de obras e não um plano coeso de investimento. Lembrando que quando a gente fala do Estado gerando o ambiente para o crescimento, não é no sentido de fazer obras, mas de fazer obras que fazem sentido, fazerem obras que têm elevado retorno para a sociedade, né? Que geram redução de custo Brasil. Então, por isso que é importante esse zelo na técnica, né? Alocar recursos de forma, de fato, aumentar o potencial de crescimento do Brasil. Zeina, é muito importante esse ponto que você tocou, até dar gancho para um questionamento, porque eu tenho lido algumas observações, algumas análises, né, comparativas de vários países do mundo, de promoção de crescimento por meio de ideias ou ações mais antigas, de décadas passadas, como o próprio crescimento por meio de obras, de industrialização, de empresas que acabam tendo uma visão um pouco mais antiga em detrimento de visões mais futuristas, né? Como, de repente, uma indústria tecnológica, uma indústria de transformação que possa agregar valor, como você muito bem disse, reduzir o custo Brasil, trazer produtividade. O Brasil, ele não pensa nesse aspecto por quais motivos, na sua opinião? A gente pensa sempre numa obra, em mais estradas, em plano de aceleração de crescimento, igual a gente viu recentemente, por meio de uma reindustrialização que não necessariamente traz esse caráter mais tecnológico como a gente vê em países mais desenvolvidos. Essa diferença de pensamento, essa diferença de ações, inclusive, é que acaba deixando com que o Brasil não tenha esse crescimento esperado, falta de política pública focada nesse sentido. Qual seria a forma, né, de estimular esses novos pensamentos, essas novas atitudes? Bom, vamos lá. Primeiro que, assim, claro que não se trata de discutir, olha, né, não é para ter intervenção alguma do governo, política setorial não dá certo, não se trata disso, né? A gente tem exemplos no Brasil de políticas públicas que tiveram um impacto bastante relevante, isso no nível federal, estados e municípios. A gente tem né, as experiências bem-sucedidas em educação básica, a gente tem, por exemplo, a medicina aqui em São Paulo, a gente tem Embraer, a gente tem todo o exemplo do agro com a Embrapa. Então, assim, nós temos sim condições de fazer boas políticas públicas. Tem coisas que eu percebo que a visão, muitas vezes, do governo intervencionista, o que falta é esse zelo no desenho das políticas públicas. Quer dizer, estudar aquilo que deu certo, avaliar o impacto. A gente fala de fazer avaliação ex ante e ex post, quer dizer, você vai desenhar uma política pública
primeiro estudar o que já tem disponível, né, na literatura, na experiência mundial, já ir descartando coisas que não valem a pena. Por exemplo, políticas de subsídio geralmente não funcionam bem. Geralmente não funcionam bem. A gente tem casos bastante documentados, mundo afora, e exemplos aqui no Brasil também, né? Então, a gente precisa aprender, né, fazer essas avaliações antes de implementar. Uma vez implementada, daí vem a avaliação ex post. Avaliar se a política deu certo, se a política não deu certo. Então, não se trata de discutir se vai ou não ter intervenção estatal, mas sim da qualidade da intervenção estatal. Quando a gente pensa em onde faz sentido ter maior protagonismo do Estado, é onde sempre o setor privado não vai entrar, né? Em que a gente chama que o retorno social é maior que o retorno privado. Então, por exemplo, inovação. Inovação é muito importante que tenha participação do governo. Por quê? Porque inovar, na maior parte das vezes, dá errado. É uma atividade de elevado risco. O sujeito que está inovando, ele tem que pôr na conta que a chance de não dar certo, a chance de fracassar é alta. Agora, se você não tem um Estado, de alguma forma, dando apoio, daí ninguém vai querer inovar. Então, faz sentido você ter essa combinação de algum tipo de financiamento estatal, de participação do mundo acadêmico, de pesquisadores. Você precisa de capital humano, né? Precisa de capital humano para fazer isso. Aliás, quando a gente pensa nas políticas públicas que deram certo no Brasil, sempre tinha preocupação com a questão do capital humano, treinar pessoas, treinar especialistas, formar gente para poder inovar, para poder fazer pesquisas direcionadas à inovação. E, obviamente, o setor privado participar também, né? Então, construir esse tripé é essencial, por exemplo, na inovação, mas tem que ter a participação do Estado. Muitas vezes também no crédito em setores que são menos desenvolvidos no setor privado. Então, a questão é o cuidado, o zelo de olhar se aquela intervenção faz sentido. Se o Estado adota um modelo mais do passado de intervenção, né, direta, o retorno não vai ser tão bom assim. O retorno vai ser mais modesto. Então, por uma série de razões, né, pela baixa ineficiência estatal, enfim. Quando a gente pensa em crescimento econômico sustentado, é essencial trazer o setor privado também, né? É isso que dá escala, né, para o investimento, para a inovação e, obviamente, para o crescimento sustentável. Se for tudo do lado do setor público, não vai ser suficiente e vai gerar ineficiências. Então, tem coisas que estão muito sólidas já. O que eu observo no Brasil, estou dando muita volta aqui, mas o que eu observo no Brasil é que essa discussão sobre a avaliação de política pública tem crescido, tanto é que a gente tem até uma secretaria no Ministério do Planejamento para isso. Então, tem alguma luz no fim do túnel, mas a gente observa que a classe política ainda é muito presa a esses anúncios, né, de grandes investimentos, e acho que é uma coisa já muito ultrapassada. Uhum. Discussão de questão ambiental, questão de uso de tecnologias digitais, claro, inovações que precisam sim ter a participação do setor público, o setor privado não vai dar conta. Zeina, e onde você vê de fato ali, né, como que onde o Brasil, na verdade, pode se sobressair em relação aos outros emergentes, trazendo até, inclusive, em oportunidades que atraem investimentos estrangeiros? Uhum. Olha, o Brasil, eu acho que a gente tem várias frentes, na verdade. Tem essa questão ambiental, que já tem sido muito falado, crédito de carbono, transição energética. O Brasil está bem posicionado. Se a gente vai aproveitar, são outros 500. Mas a gente tem condições de... estamos bem posicionados para nos beneficiarmos dessas agendas todas. Eu entendo que o Brasil, a gente tem um potencial de mercado consumidor que a gente não está conseguindo destravar. Então, avançar nessas agendas para o crescimento, para formação de capital humano, para que a gente tenha taxas de desemprego estrutural mais baixas, maior inserção das pessoas no mercado de trabalho, preparar a mão de obra para isso, quer dizer, caprichar ali na formação das pessoas para você ter maior empregabilidade. Isso certamente geraria, além de maior justiça social,
né, mobilidade social, justiça social, melhora da distribuição de renda, isso é muito importante para o nosso mercado consumidor. Né? Quando a gente olha, por exemplo, os dados da produção industrial ou do consumo de produtos industrializados no Brasil, andando de lado, a gente nem recuperou o patamar pré-recessão de 14 e 16. Então, veja, significa que tem ali um potencial de crescimento do comércio, do crescimento do mercado consumidor, que a gente não está conseguindo fazer porque o país cresce pouco e cresce de forma desigual. Então, eu acho que a gente fala, às vezes, de agendas que tem que, claro, discutir, mas acho que tem um foco aqui na educação que pode ter ganhos muito maiores do que se imagina, inclusive pensando em tamanho de mercado consumidor do país, que poderia ser muito maior. Zeina, quero trazer uma pauta aqui para a nossa conversa, linkando com tudo que a gente já falou anteriormente também, é sobre a reforma ministerial, né, que deve estar para sair, até mesmo para tentar deslanchar um pouco mais toda a discussão do arcabouço. E tem alguns questionamentos a respeito da quantidade de ministérios, seria se houver a criação mesmo do 38º Ministério de Micro e Pequenas Empresas, desmembrando ali de um outro ministério. Como que isso pode impactar ou, de repente, trazer mais riscos, mais discussões, mais questionamentos a respeito do uso do dinheiro público? Você vê que isso pode trazer, de repente, algum tipo de cautela ou, de repente, algum tipo de visão ruim do mercado? Já linkando, obviamente, com tudo que você já falou sobre o mercado acabar não acreditando muito em algumas promessas e propostas ali do governo gastador. Mas eu queria saber sua percepção sobre esse movimento, né, de recriação de ministérios e também de mais gastos, justamente para acomodar setores políticos ali e destravar algumas pautas. Uhum. Olha, dá para ter um equilíbrio bom nessa história toda? Dá, mas hoje eu não consigo enxergar. Digamos que a gente tivesse uma situação em que você tem aumento de ministérios. Não estou falando que isso é bom, estou só tentando colocar aqui, contextualizar. Você tem aumento de ministérios porque você tem uma pauta ambiciosa, né, polêmica, de reformas estruturais e precisa de apoio no Congresso e precisa reforçar, portanto, essa barganha política no nosso presidencialismo de coalizão, que não é uma escolha do presidente, é a forma como você vai fazer o presidencialismo de coalizão, sim, mas ele está aí, quer dizer, nós temos um sistema de fragmentação partidária no Congresso, né, multipartidário, que exige alguma moeda de barganha. Então você fala, bom, então tá bom, eu estou com poucas moedas, eu vou ter que criar novos ministérios, mas para uma agenda ambiciosa no Congresso. Então, já tem um mérito aqui. A outra coisa é, olha, vou criar missões muito claras nesses ministérios e colocar pessoas que estejam alinhadas a essas missões. Então, você minimiza, né, todo esse desgaste de estar criando mais ministérios e mais demandas por gastos. Nem se trata de criar mais inchaço da máquina, esse é o fator mais marginal. Mas, claro, quem assume o ministério quer recursos, né, para poder fazer alguma coisa. Então, o meu medo é a gente ir para o equilíbrio ruim, em que você cria mais ministérios, com ministros que não seguem uma missão clara, né, que não tem um projeto de governo estruturado, e, portanto, fica uma coisa muito mais da barganha política, e pior, sem ter uma boa agenda de reformas no Congresso. Eu temo que a gente vá para um equilíbrio pior. Mas, enfim, acho que isso, de alguma forma, não seria uma surpresa. Zeina, e só para uma última da minha parte aqui, é que também tem se discutido colocar no orçamento a questão das emendas parlamentares, até mesmo para, de repente, evitar ou represamento ou a liberação de recursos às vésperas de votações importantes. Isso poderia ser benigno para o sistema como um todo ou poderia travar algumas pautas? Porque a gente viu no primeiro semestre a liberação de recursos muito atrelada com a votação de pautas importantes para o governo. Nesse equilíbrio, né, da necessidade de votar, também da legalidade com as emendas e justamente solicitadas pelos parlamentares,
Onde fica esse ajuste, onde fica esse equilíbrio? É um cenário que pode ser visto com bons olhos? Olha, ter instrumentos para barganha política, isso é necessário. Né? Tem que ter ali a moeda de troca. Precisa ter isso para ter a barganha política e o governo ter maioria no Congresso para aprovar as suas medidas. Aí você pode pensar em cargo público, você pode pensar em relatoria de alguma medida e, obviamente, tem também essa questão das emendas parlamentares. O que a gente foi vendo ao longo do tempo, principalmente a partir do governo Dilma? Uma grande desconfiança do parlamento em relação ao executivo, em relação ao quanto o executivo honrava ali as suas promessas, os seus acordos políticos, e a gente foi tendo o Congresso reagindo a isso, criando rigidez nessas emendas parlamentares, novas regras, de forma a reduzir esse poder discricionário do poder executivo, né? E que culminou no crescimento das emendas individuais ali dos parlamentos. Dos parlamentares. Bom, cada vez que vem uma regra para tornar obrigatória, para vincular para alguma receita, quer dizer, tudo que gera rigidez nessa regra das emendas, qualquer que sejam elas, isso significa enfraquecer as moedas de troca, né, necessárias para essa barganha política. Então, não é um bom sinal, isso limita o raio de ação do executivo nas suas negociações políticas. Então, sim, eu vejo com preocupação. Perfeito. Zeina, agradeço muito sua participação. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo e disponibilidade em bater esse papo novamente aqui com a gente. Volte sempre. Um ótimo dia para você.